Fala galera, beleza? Aqui é o professor Douglas Alcântara e a gente vai resolver a questão número 3 das atividades de aprofundamento do assunto de óptica geométrica, né? Na aula 1 de Física 3. Vamos dar uma olhadinha nessa questão. Ela diz o seguinte, vou começar aqui, o enunciado fala: no dia 10 de abril de 2019, a equipe do Event Horizon Telescope, o EHT, que é o Telescópio Horizonte de Eventos, divulgou a primeira imagem de um buraco negro localizado no centro da galáxia M87, obtida por um conjunto de telescópios com diâmetro efetivo equivalente ao da Terra de 12.700 quilômetros. Então ele já deu aí o diâmetro desse telescópio. Devido ao fenômeno físico da difração, instrumentos ópticos possuem um limite de resolução angular que corresponde à mínima separação angular entre dois objetos que podem ser identificados separadamente quando observados à distância. Então, a outra informação que ele deu foi da resolução desse telescópio, que ele chamou aqui de resolução angular, que, como o próprio enunciado está dizendo, corresponde à mínima separação angular entre dois objetos. Então vamos lá, continuando. O gráfico mostra o limite de resolução de um telescópio medido em radianos como função de seu diâmetro para ondas luminosas de comprimento de onda de 1,3 milímetros, igual ao daquelas captadas pelo EHT. Aí ele fala que note a escala logarítmica dos eixos do gráfico. Ele falou escala logarítmica, mas fica tranquilo que a gente não vai usar logaritmo aqui. Bom, então está aqui o gráfico, né, da resolução angular em função do diâmetro efetivo do telescópio. A gente dá uma olhadinha com mais calma nesse gráfico. Aí ele fala bem aqui no segundo parágrafo do enunciado. Sabe-se que o tamanho equivalente a um pixel na foto do buraco negro corresponde ao valor da menor distância entre dois objetos naquela galáxia, para que eles possam ser identificados separadamente pelo EHT, né? Ele já tinha comentado isso anteriormente, mas resolveu frisar isso. Com base nas informações anteriores e na análise do gráfico, e sabendo que a distância da Terra até essa galáxia, né, que é a M87, é de 5 vezes 10 a 20 quilômetros, indica o valor mais próximo do tamanho do pixel. Tá bom, então deu bastante informação, né, deu bastante coisa. E o primeiro passo para a gente começar a resolver essa questão é fazer uma relação entre o diâmetro efetivo do telescópio, que ele deu aqui para a gente, e a resolução angular. Certo? E como é que a gente faz isso, professor? Vamos lá. A gente sabe a informação do diâmetro do telescópio? Sabemos sim. Ele deu aqui para a gente, ó. O diâmetro efetivo do telescópio está aqui, ó. Ele falou: telescópios cujo diâmetro efetivo valem 12.700 quilômetros. Então, pronto, a gente já sabe esse valorzinho. Porém, se você for dar uma olhada, aqui onde ele colocou, vou até mudar aqui a cor, vou botar um verde, o diâmetro efetivo do telescópio está sempre em quê? Em ordem de grandeza, né? 10 a segunda, a terceira, a quarta. Então, vamos transformar esse valor para ordem de grandeza. Como é que a gente faz isso, professor? O primeiro passo é a gente colocar em notação científica, né? Então, vamos lá. Então, a gente sabe que o diâmetro efetivo do telescópio é de 12.700 quilômetros. Como é que a gente faz para transformar isso em notação científica? Vamos lá. Esse cara aqui vai ser equivalente a, bota a vírgulazinha aqui, né? Ó, 1,27. Lembram disso? A gente pega aqui, ó, vai colocar a vírgula entre o 1 e o 2, por quê? Porque o número em notação científica tem que estar entre 1 e 10. Então, por isso que a gente tem que deixar o número aqui para 1,27. Qualquer outra posição vai fugir digamos, do padrão da notação científica. Continuando. Vezes uma base de 10 elevada a um expoente. Esse expoente ele vai corresponder ao número de casas que eu andei para a vírgula ficar entre o 1 e o 2. Eu andei quantas casas? Uma, duas, três, quatro casas, né? Então, no caso aqui, quatro casas para a esquerda, positivo o expoente. Então, pronto, gente. Bom, aí o que a gente faz agora? A gente dá uma olhadinha nessa base, nessa partezinha aqui, ó, do 1,27. Lembra que a regra é, se o número for menor do que 3,16, né, que é a raiz de 10, o número vai corresponder à base
no caso, a ordem de grandeza vai ser a mesma basezinha do expoente aqui que a gente não faz alteração nenhuma. Mas se esse número ele for maior do que 3,16, a gente adiciona uma unidade. Bom, olhando para cá, fica fácil perceber que 1,27 é menor do que 3,16. Conclusão, a minha ordem de grandeza vai continuar sendo, minha ordem de grandeza vai continuar sendo o 10 à quarta. Então, vai ser apenas essa potência aqui, ó, 10 à quarta quilômetros, beleza? Isso daí a gente aprende aonde, professor? Lá em Física 4, sabe? Vocês vão ver isso daí direitinho, com mais calma, lá em Física 4 novamente. Bom, achamos a ordem de grandeza, 10 à quarta. Vamos voltar lá para o gráfico. Bom, olhando aqui no gráfico, a gente pode perceber a seguinte coisa. O 10 à quarta, tá aqui ele, ó. 10 à quarta, show. Então, ó, a gente pega, traça uma reta aqui, ó. 10 à quarta vai estar bem aqui, ó. Pronto, tocou o gráfico. Beleza, a gente vai agora, faz uma horizontal. E vejam que ele está aproximadamente aqui no 1 vezes 10 a menos 10, né? O professor está um pouquinho acima, mas não tem problema. Vamos considerar esse valor mesmo aí, tá? Então, a gente vai pegar esse cara aqui, vamos fazer com ele. Beleza, até porque a gente está trabalhando com ordem de grandeza, então, se for 1,1, 1, alguma coisa, não vai fazer tanta diferença para a gente. Bom, então a gente já acabou de encontrar, pessoal, o quê? A nossa resolução angular. A resolução angular que é em radianos. Temos a nossa resolução angular que vale 1 vezes 10 elevado a menos 10 radianos. Então, vamos anotar aqui, ó. Diâmetro efetivo. Agora, a nossa resolução angular. Resolução angular, que é um ângulo, né, pessoal? Como o próprio não está falando, a resolução angular, que vale... Vou chamar ela de uma letra teta, tá bom? Para ficar mais fácil. Vale 1 vezes 10 elevado a menos 10 radianos. Pronto, achamos aqui a nossa resolução angular. Beleza. Então, pronto, ó, com o valor do diâmetro efetivo, encontramos a resolução angular, certo? Mas, professor, lembra o que é que a gente quer? A gente quer o quê? O tamanho do pixel, né? Ele falou bem aqui. Indica o valor mais próximo do tamanho do pixel, né? Bom, como é que a gente faz, professor? Ele disse que o tamanho do pixel, comentou inclusive aqui no enunciado, que sabendo-se que o tamanho equivalente a um pixel na foto do buraco negro corresponde ao valor da menor distância entre dois objetos naquela galáxia, tá bom? Então, a gente vai imaginar que eu tenho dois objetos nessa tal galáxia M87, que é essa galáxia aqui, ó, a M87. Beleza, vamos imaginar dois objetos. Então, vou pegar aqui desse mais um pouquinho. Imagina que a gente tem dois objetozinhos. Vou botar aqui de azul, por exemplo. Tem um objeto nesse ponto e tem um objeto nesse outro ponto aqui. Vou chamar, por exemplo, de OB1 e OB2. São os dois objetos que estão nessa galáxia. Bom, ele falou para a gente que um pixel, né, ele vai ser a distância, essa distânciazinha aqui, ó, entre os dois caras. Então, um pixel, o tamanho de um pixel vai ser essa distância aqui. Isso daqui vai ser o pixel. Beleza? Show. Então, a nossa grande questão é encontrar quanto é que vale esse tamanhozinho. Beleza. Bom, a gente sabe que, já que os objetos estão na galáxia M87, eles estão à mesma distância, tanto o OB1 quanto o OB2 estão à mesma distância da Terra. Então, vamos imaginar que a Terra está bem aqui, certo? E nós vamos ter uma distância da Terra, da Terra até o OB1 e da Terra até o OB2. Como eles estão na galáxia, então essas distâncias aqui, ó, elas são as mesmas, né? Essa distância, professor, a gente tem? Temos, a questão deu. Cadê? É a distância, tá bem aqui, ó. A distância da Terra até a galáxia em 87, que vale quanto? Aqui, ó. 5, deixa eu só botar aqui. 5 vezes 10 elevado a 20. Pronto, tá aí, essa é a distância, tá? Então, vamos colocar aqui. 5 vezes 10 a 20. Vou chamar isso daqui de Dzinho, tá? A distância da Terra. 5 vezes 10 a 20 quilômetros. Pronto, beleza. Aí a gente tem esse ângulozinho aqui, ó.
entre os dois objetos, que é justamente a nossa resolução angular. Então, eu vou chamar esse cara aqui de θ. Tá? É a nossa resolução angular. Ele também comentou no enunciado o que, que seria a resolução angular, que é essa abertura, esse ângulo de abertura, para captar dois objetos. E, consequentemente, essa distância entre os dois objetos, ele chamou de pixel. Tá bom? Tá no enunciado. Porque o enunciado é meio grande, a gente às vezes esquece, mas está tudo lá. Bom, então o nosso trabalho todo, gente, vai ser fazer o quê? Relacionar essa nossa resolução angular, que a gente conhece, com a distância da Terra até a galáxia, que a gente também conhece, e com esse carinha aqui, que eu vou chamar de P, que vai ser o tamanho do pixel. Então, a gente tem que relacionar esses três caras aí nesse triângulo. Bom, o que acontece é que esse ângulo que ele deu aqui para a gente é em radianos, pessoal. E ele está querendo saber o valor aproximado desse carinha. Bom, como ele quer fazer o valor aproximado, a gente pode fazer uma seguinte coisa. A gente pode fingir que essa distância do OB1 e até o OB2, ela seja aproximadamente um arco de circunferência. Tanto é que eu estou passando aqui por cima, ó, e a gente pode fazer uma aproximação bem boa para um arco de circunferência, não pode? Pode. Afinal, ele colocou aqui no enunciado, ó, o valor mais próximo. Então, eu posso fazer as aproximações que eu quiser. Então, vamos lá. Agora, por que tu está fazendo isso, professor? O que é que tem a ver a gente pensar no arco de circunferência? É porque, a partir da definição de radiano, a gente consegue fazer a relação entre esses três caras. Este professor não lembra a definição de radiano. Deixa eu relembrar com vocês aqui. Ó. Vamos imaginar que eu tenho um círculo, aqui. Aí aqui está o centro desse círculo. Temos aqui os raios. Deixa eu botar tracejado. Temos aqui o raio e o raio. Beleza. Bom, o que acontece é que esse ângulo aqui, θ, em radianos, como é que a gente define esse cara? Esse tamanhozinho aqui, pessoal, esse comprimento entre esses dois pontos aqui, nós chamamos esse cara de arco. Isso daqui é um arco. Vamos chamar, por exemplo, vamos dar uma letra para esse cara. Vou chamar esse cara aqui de L. Pronto, L. E aqui é o meu raio. Tudo bem? Aqui é o raio da circunferência. Tudo bem. O ângulo θ em radianos, por definição, ele vai ser a seguinte coisa, pessoal. Vou escrever aqui embaixo para vocês. O ângulo θ, ele vai ser a razão, ou seja, a divisão entre o arco, que no caso é o L, e o raio da circunferência. Por definição, um ângulo em radianos ele vai ser L sobre R. Ou seja, isso daqui é um ângulo em radianos. Lembrando, radianos, em graus a definição é outra totalmente diferente. Então, em radianos, por definição, o ângulo é isso daqui. Tá? Vocês veem direitinho isso daí lá na matemática. Bom, sendo assim, a gente pode aplicar essa relação, essa definição de radianos, eu acho que talvez seja a parte mais difícil, complicada da questão, quero você lembrar disso, a gente pode aplicar isso aqui para essa nossa questão. O nosso, digamos assim, o nosso arco vai ser o P. Ele está fazendo o papel, deixa eu botar aqui, ó. O P, opa, errei aqui a coisa, o P ele está fazendo o papel do L, tá certo? O raio está fazendo o papel da distância da Terra. E o nosso ângulo está sendo a resolução angular. Então, se a gente trocar um pelo outro, a gente consegue fazer essa relação. Então, vamos lá. Colocando aqui embaixo, vamos pegar a relação. Θ vai ser igual a o L, mas o L está fazendo o papel do P, que é o tamanho do pixel. Dividido por quem? Dividido pelo raio. O raio está fazendo o papel da distância da Terra até a galáxia. Pronto, acabou a questão. A gente está querendo saber o tamanho do pixel, então vamos passar a distância para o outro lado, vai ficar P igual a θ vezes D. Esse θ, a gente sabe quanto é que ele vale? Sabemos, estamos com ele aqui em cima, né? Ó, 1 vezes 10 elevado a menos 10. Então vai ficar, ó, P vai ser 1 vezes 10 elevado a menos 10. A distância da Terra está aqui, ó, 5 vezes 10 elevado a 20. Pronto, agora é só fazer a conta. 1 vezes 5 dá 5. Vai ficar 5. Menos 10, aqui, ó, repete a base, né? E soma os expoentes, então vai ficar
menos 10 mais 20, que vai ficar quanto, galera? 10. Ou seja, a distância, no caso o tamanho do pixel, né, vai ser de 5 vezes 10 elevado a 10 quilômetros, beleza? Então, essa daqui seria a nossa resposta. E onde é que a gente tem isso daqui? A gente tem isso justamente no item D de dado. Item D de dado, 5 vezes 10 elevado a 10 quilômetros. Beleza? É uma questãozinha não muito fácil, principalmente por essa parte aí do radiano que o aluno tinha que lembrar, mas está aí. Se você não entendeu logo de primeira, dá uma olhadinha de novo nos passos, tenta acompanhar, tenta dar uma olhadinha com mais calma aí na definição de radianos. Qualquer coisa, a gente tira a dúvida depois em sala de aula, beleza?